o planeta em si vai rumando, em vez das linhas positivas possíveis do tempo, vai rumando para linhas possíveis negativas do tempo, e os seres de consciência grandiosas, de dimensões superiores, já conseguem antever o rumo que o planeta está tomando se nada for feito, né? Então, por isso, essa força-tarefa que tu nos explica hoje. Os comandantes estelares que comandam, na verdade, Pedro, são eles que encarnam. Temos bastante coisa para conversar sobre eles, as ordens estelares, o projeto Gaia, a própria canalização do comando Astar, como funcionam essas egrégoras, e ainda vamos falar mais sobre também a ressonância Schumann. Então, estou bastante empolgado com essa nossa conversa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje estou aqui com um convidado muito especial, é o Henrique Gasparetto. Ele está aqui conosco, ele canaliza mensagens das estrelas do comando Astar e de alguns outros comandos. E ele vai falar sobre mensagens recebidas, novas informações, sobre as ordens que foram acionadas devido à crise que nós vemos no planeta Terra. E essas ordens também são criadas quando planetas entram nessas situações, como nós vivemos e vivenciamos aqui. Ele vai falar da formação dos comandos envolvidos na transição planetária e informações muito importantes e muito preciosas. Nós vamos conversar com ele no dia de hoje. Seja muito bem-vindo, Henrique. Prazer tê-lo aqui. Olá, boa tarde, tudo bem? Então, para mim é um prazer também estar aqui com você, Pedro, com todos os seus seguidores, né, que acompanham o seu canal, que é um canal que sempre traz muita informação, né, muito conhecimento. Então, para mim é uma grande honra, né, poder vir aqui dividir com você e com todo mundo um pouquinho, né, do que a gente acaba recebendo aqui também. Que legal, a gente fica feliz pela tua presença e começa nos explicando, por favor, sobre esta ordem. Tu tem nas tuas redes, passa muitas informações recebidas, mensagens do comando Astar, depois tu até vai nos explicar como que tu recebe essas mensagens, essas canalizações. Mas antes eu gostaria que tu nos explicasse sobre estas ordens criadas, esta ordem que foi criada devido ao momento de crise que o planeta está. E assim a gente vai começando a desenvolver o nosso assunto, que é bastante interessante. Bom, quando a gente pega, né, esse andar, o caminhar aqui da humanidade, né, como planeta, a gente vai lá para aquele início, quando os Anunnakis, né, começaram a vir para cá, teve também a habitação por reptilianos, draconianos, né, toda essa história que mais ou menos todo mundo sabe. Então, o planeta foi caminhando, foi fazendo a sua história, escrevendo a sua evolução, e chega um momento, né, quando a gente volta lá para Lemúria, para Atlântida, onde tivemos já algumas oportunidades, onde chegou no quase, né, para se fazer essa evolução, essa transição. A gente poderia dizer assim, né, bateu na trave. E isso continuou, então, continuou andando. Porém, a tecnologia aqui do planeta, ela evoluiu muito rápido em relação à moral, né? Em relação à moral. E o que acontece? Isso fica um caminho perigoso. Então, é como se foram acionadas aqui no nosso planeta, né? As linhas de tempo de autodestruição. Ou seja, o planeta entra em falência, em autodestruição. E quando um planeta atinge essa categoria, aí que são acionadas as ordens superiores para virem intervir a favor desse planeta, ver o que dá para fazer ainda para, vamos dizer assim, modificar essas linhas de tempo, né? Então, nesse momento aqui são acionadas algumas ordens externas. Tá? Primeiro eu vou só explicar um pouquinho sobre o quadrante aqui da galáxia, né? Nós estamos aqui no braço de Órion, que é o quadrante, bem na periferia aqui, em relação ao Sol central de Alcíone, né? A gente já está dentro do cinturão de fótons, onde até entra mais luz, porque a gente vai fazendo aquele movimento em espiral, sempre em direção ao centro da galáxia. Então, como o planeta chega nesse estágio, né, de falência, vamos chamar assim, essas ordens são convocadas. Porém, essas ordens, elas são ordens de seres com uma consciência que transcende as galáxias, são ordens muito grandes. Aí a gente vai citar a ordem de Enoque, a ordem de Zadok
e as ordens de Melquisedeque, né? Essas três em específico. Então, são seres com consciência muito alargada, muito grande, que vêm de outra região do cosmos, entrando nessa galáxia. E para fazer isso, né, aqui, onde a gente está, em Órion, no braço de Órion, é necessário ter uma modulagem energética para isso poder acontecer. Então, o portal que se tem aqui, onde essas consciências maiores conseguem adentrar o nosso espaço, é Sirius. Sirius desempenha esse papel de receber essas ultraconsciências aqui, vamos dizer, no nosso quintal, no nosso espaço, dentro do cosmos, dentro do universo, né? Então, essas consciências, elas começam a vir por Sirius, e como são gigantes, né? Porque, assim, né, Pedro, algumas vezes, algumas pessoas até perguntaram para mim, Henrique, explica um pouco sobre Melquisedeque. E eu sempre dizia, não tem como. É uma coisa, assim, que qualquer coisa que eu for falar é muito rasa, sabe? É uma coisa que transcende qualquer entendimento, talvez, que a gente possa ter, né? Embora a gente forme alguns textinhos, algumas coisas para explicar essas consciências, é tudo ainda muito superficial, perto do que elas realmente devam ser, né? Então, esses próprios seres, para poderem vir atuar mais próximo da gente aqui, eles vão fragmentar suas almas, que a gente chama de fractais, né? Se dividirem, para poder ter uma vibração um pouco mais compatível com a vibração que esse quadrante tem, né? Então, você pega, para dar um exemplo, né? Consciências como Mika, como Metatron, só para dar exemplos aqui, elas vão se dividindo. E aí eu vou explicar para você, pode ser essa pegando ali, para a gente chegar em Arcanjo Miguel, né? Então, existe uma consciência maior, conhecida como Mika. A grande ordem de Mika. Isso. Que vem, né? A gente vai pegar toda a evolução que vem descendo de linhagem, né? De raio azul, dessa linhagem genética cósmica, né? Então, vem Mika. Mika se divide num fragmento de alma, um fractal chamado Micael. Esse, por sua vez, também se divide novamente em outro fragmento, outro fractal, que a gente hoje conhece como Arcanjo Miguel. Depois eu posso explicar, se você quiser já agora, o resto dessa descida também, para chegar até nos seres que estão encarnados hoje aqui. Fique à vontade. Tá, então quando a gente pega, né, o próprio Arcanjo Miguel, ele também se divide em outros fragmentos, em outros fractais. E um desses fractais de Arcanjo Miguel é o próprio Ashtar, o próprio comandante Ashtar, né, que tem o comando que leva o seu nome, né? Então, o próprio Ashtar se divide em outros seres, depois em outros fragmentos, fractais, e aí a gente vai chegar em El Moria, né? El Moria Khan, como alguns conhecem, né? Que encarnou aqui, que viveu aqui, veio cumprir tarefas, né? Específicas, teve diversas encarnações, uma delas sendo até a mais conhecida, né? Como Rei Arthur. Então, a gente vai vendo como que as sementes, como que isso tudo vai descendo até chegar aqui, né? Muitas sementes que estão encarnadas hoje aqui, elas trazem essas linhagens, elas estudaram nessas escolas profundas, né? De Melquisedeque, ordens de Melquisedeque, ordens de Enoque, ordens de Zadok, né? Então, são conhecimentos que são trazidos para cá dessas ordens, né? Justamente para se fazer coisas diferentes, para buscar fugir dessas linhas de tempo de autodestruição e também de falência, né? Então, essas ordens são acionadas dessa forma, né, Pedro? E aí, depois a gente pode ir chegando já nas formações dos comandos, né? Como que se forma um comando para vir atuar aqui. Perfeito. Eu adoro esses assuntos. Então, temos bastante coisa para conversar sobre eles, as ordens estelares, o projeto Gaia e a própria canalização do comando Astar, como funcionam essas egrégoras, e ainda vamos falar mais sobre também a ressonância Schumann. Então, estou bastante empolgado com essa nossa conversa. Gasparetto. Então, vamos lá. Então, o que acontece, né? Então, o planeta aqui, ele entrou nessa
nesse processo. Então, essas ordens vieram para atuar não só aqui no Porque, nosso... assim, só para contextualizar as linhas do tempo destrutivas, né, eu acredito que devido às escolhas coletivas de todos os habitantes do planeta, né, essas escolhas foram remetendo a escolhas destrutivas, né? Ou seja, o caminho de um planeta que poderia ser de plena luz, se todas as escolhas de seus habitantes fossem positivas, fossem luminosas, fossem para o bem, fossem para o autoconhecimento, o planeta iria caminhar para a sua era de ouro, para a era da luz, né? Que são tudo linhas de tempo possíveis, não é mesmo? Porém, como os habitantes de um mundo fazem escolhas baseadas muitas vezes no egoísmo, né, ou em uma moral muito mais baixa do que o nível tecnológico, corre-se o risco porque abre-se a possibilidade de futuros trevosos, uma vez que as escolhas vão ser negativas em âmbito coletivo. Então, o planeta em si vai rumando, em vez das linhas positivas possíveis do tempo, vai rumando para linhas possíveis negativas do tempo, e com seres de consciência grandiosas, de dimensões superiores, já conseguem antever o rumo que o planeta está tomando se nada for feito, né? Então, por isso, essa força-tarefa que tu nos explica hoje. Isso, exatamente isso, né? Então, elas vêm para atuarem nisso, né? E aí a gente chega, né, para o que é mais palpável para a gente, né, é chegar nesses comandos, nessas ordens, né? Então, hoje a gente tem, só para citar alguns aqui, né, comando Ashtar, comando Santa Esmeralda, comando Santa Ametista, os comandos da ordem Mariana, né, que são os exércitos de Mãe Maria, vai ter a ordem dos Kumaras também, né? Tem muitos Kumaras que estão trabalhando nisso também. Então, é uma grande gama, né? Porque eles estão atuando, Pedro, não somente no nosso planeta, é em todo o sistema solar e ademais dentro aqui do quadrante e afora na galáxia, né? Porque todo o sistema solar ele vai subir uma oitava nessa escala evolutiva. Então esses comandos trabalham em tudo. A gente já vai chegar no projeto Terra, né? Que é um projeto específico. Mas quando você Sim, fala, por exemplo, de comando Ashtar, ele está atuando interplanetas, né? Fazendo diversas tarefas, né? é Então, verdade. Quando a então, gente fala em transição, né, de todo o braço de Órion, e isso, claro, nesse caso, o planeta Terra é o local mais delicado de todo esse processo, né? sim. Ele é delicado, né, porque ele tem uma característica que é peculiar, que é, vamos dizer, inédita, né? Que é, vamos dizer assim, todos os planetas, eles sempre fizeram a transição de uma forma. Isso falando aqui, tá? Aqui, onde nós nos localizamos no braço de Órion. Os planetas eles faziam a transição, onde os seres desencarnavam e voltavam atualizados em corpos, depois que o planeta fazia a transição. Aqui não, nós estamos fazendo uma transição inédita, onde nós estamos atualizando os nossos corpos em vida, encarnados. É isso que todo mundo está falando ali sobre a atualização de DNA, de hormônios, de uma série de coisas. Isso dobra, triplica os olhos de todos esses seres aqui na volta, né? Tá todo mundo assistindo isso, como se aqui também fosse como é que a gente pode chamar? Um aprendizado cósmico. Um aprendizado cósmico, exatamente. Então, isso também é uma coisa grandiosa que está sendo feito aqui, né? Então, quando você pega, né, por exemplo, o comando Ashtar, né, que é o que a gente vai falar um pouco mais, essas consciências, elas vamos dizer, têm um representante para atuar. E qual que é o objetivo desses comandos, do Ashtar em específico, né? É que as leis universais, elas sejam cumpridas, que elas sejam utilizadas em tudo. Então, você vai ter outros comandos, né, como o Santa Esmeralda, trabalhando mais nessa questão que envolve os corpos mesmo, as atualizações, as egrégoras marianas, né, cuidando dessa parte toda do amor incondicional, de outras coisas. Mas o Ashtar em específico é como se ele fosse designado, né, para manter as leis, a ordem, né, cumprir as leis universais. E aí, quando se encarrega, né, algum ser, Arcanjo Miguel, ele foi, vamos dizer, denominado para organizar isso aqui nessa volta.
nessa volta, eu digo, aonde nós nos encontramos, né? E para poder fazer esse trabalho, né, Pedro, onde você vai chegar mais próximo de alguns planetas com densidades um pouquinho menores, maiores, aliás, um pouco mais densos, ele se divide. Ele se divide em um fragmento que se chama Ashtar. Para Que é executar, difícil o acesso, né? para executar exatamente esse propósito. Então, por isso que o comando leva, inclusive, o seu nome. Então, você vê que faz todo um caminho até se chegar nesse comando, né? E dentro desse comando, a gente vai ter vários seres, né? De cada um trazendo a sua experiência, a sua tecnologia, conforme a necessidade, né? Até posso citar alguns aqui, rapidinho, para a gente pegar, né? Você pega Por favor. os Arcturianos. Os Arcturianos, eles têm muita tecnologia. Então, quando a gente entra, por exemplo, chegando em nós aqui, né, seres humanos encarnados, eles conseguem fazer esse acesso com essa tecnologia usando as geometrias sagradas, né? É como se fosse uma criptografia que a sua alma entende. O seu consciente visualiza aquilo. Não faz, num primeiro momento, talvez, um entendimento consciente, mas a sua alma decodifica Com aquilo certeza. e recebe aquela tecnologia, né? Então, os arcturianos trabalham mais com esse sistema, né? Os sirianos, eles vêm com esse feeling, né? Na genética. A gente chama os geneticistas, que estão atuando também aqui na transição, nessa parte, né? De fazer a transição de DNA, de hormônios, tudo mais, porque nosso corpo está em movimentação, né? Tá todo mundo sentindo sintomas, isso, aquilo, e isso tudo é porque tá tendo transformações, né? Tá tendo coisas. A gente até esses dias andava conversando sobre esse boom, né, em doenças autoimunes, em muitos outros casos aí, que isso tudo tem a ver com alterações de hormônios. É o corpo, né, estranhando o que vai entrando, que vai. Isso não pode ser feito tudo de uma vez, né? Então, por isso a gente vai tendo essas coisas. Mas voltando ali, né? Então a gente pega os andromedanos, que tem um outro tipo de tecnologia. Esse é o Delci Jardim. Delci Jardim aqui no canal, né? Veio de Andrômeda. E o Siriano é o Emmanuel, representante aqui do canal. Ah, legal. Então você pega os andromedanos, né, vindo com essa tecnologia, usando também táquions, usando uma energia mais sofisticada, mais leve e fluida para também fazer essas transformações, né? E a gente pega os pleiadianos, que aí entra a parte bem legal, que no meu ver, pelo menos nos atendimentos e nas coisas que eu ando fazendo, eu vejo que eles estão agora tocando uma frente nova nisso tudo. Porque quando você pensa, né, em estrutura adâmica, que nós somos seres adâmicos, né? Nós estamos na quinta raça adâmica aqui no planeta. Então, Indo para a sexta. indo para a sexta, né? Até, eu não sei se você já ouviu falar, Pava, dos ossinhos da mão, que nós temos os 4 dedos com 3 falanges completas. Cada dedo seria uma raça, e o dedão, ele ainda tem só 2. Está completando Olha, a terceira para a gente completar a quinta raça e ir para a sexta, né? não Isso é sabia disso. Eu sabia do esfenoide, né? Da inclinação. uma curiosidade, né? Aí, o que acontece, né? Então, os pleiadianos, dentro dessa estrutura adâmica, eles têm... a gente não vai falar parecido, né? Mas é o que mais se assemelha em sistema mental, emocional, dentro da estrutura adâmica com o nosso aqui. Então, é como se eles sabem o mecanismo de funcionamento, com um maior feeling nosso. E o nosso mental, emocional, o nosso sistema de corpos sutis, é ali que eles entram, fazendo todo esse amparo, fazendo toda essa... Que é aquela coisa que a gente sempre diz, né? A gente está indo para 5D. E eu sempre até faço essa pergunta: o que a gente pode levar para 5D? Como se a gente estivesse fazendo uma malinha, né? E o que precisa ficar aqui? E aí cada um faz a sua autoanálise e começa a entender: isso não pode ir, isso não pode ir, isso precisa ser transmutado, eliminado. E aí os pleiadianos, eles têm assim uma amorosidade, uma tecnologia e um entendimento disso muito afinado. Então eles entram com tudo agora, né? Aí a gente vai ter dentro do comando outros seres, né? Os mintacas, lirianos, venusianos, os alfa centauri, enfim, vai ter uma série, né? Diversos.
Tá todo Que mundo cada... envolvido aqui no nosso processo, né, em auxílio, em trabalho. Tá Isso. todo mundo. Que é um trabalho para Então, todos, né, de todos, aprendizado para todos, isso. de crescimento. Então é uma, a gente pode dizer assim que é um, como é que a gente pode falar? É uma comunhão de seres, né? Uhum. Uma integração de trabalhos, tecnologias que vão sendo usadas, né? Aí a gente entra para chegar um pouco mais, né? Vim descendo aqui para o planeta. Então, dentro desses processos, dessas linhas, né, que tinham antes de falência e tudo mais, começam a encarnar muitos seres aqui. Então você pega, né, que muitos vão se dividindo em outros fractais para descerem, né, outros são criados dentro das mônadas, né, dentro das mônadas são criados seres, que aí a gente entra nessas coisas, né, tem origem pleiadiana, origem siriana, origem, então, são criados esses seres, essas almas, outros já têm experiência em outros lugares e começam a encarnar aqui, né, Tudo isso começa para mudar essas linhas que nós nos dirigimos para as isso. linhas de melhor futuro. Então, esses seres, eles começam a encarnar, vamos dizer assim, um pouco mais em massa aqui, né? Desde as épocas lá, Lemúria, Atlântida, começam a desembarcar aqui e atuar no Projeto Terra, né? Dentro desse processo também de estar em quarentena, que daí se afunila mais ainda, começa a encarnar mais seres ainda, né? Quando você pensa, por exemplo, em Comando Astra, se fala em comandantes, né? Os comandantes estelares que comandam. Na verdade, Pedro, são eles que encarnam. Lá em cima é um pouco diferente daqui. A gente tem essa coisa do mental nosso, né? Encarnado, da dualidade aqui, onde você pega que, vamos dizer, quando você tem uma hierarquia aqui na fisicalidade, o comandante ele dá ordens, né? Ele designa atividades. Lá em cima é diferente. Lá em cima, quando a gente diz lá, né? Lá quem acaba descendo para executar determinada função é o comandante. Então, muitos comandantes estão encarnados hoje, designando funções. Nossa, como foi o caso até mesmo de Jesus, né? O próprio comandante, o próprio né, do orbe inteiro, desceu e em Isso. pessoa, né? Por mais que uma fração dele que ele conseguiu aqui compactar. Porque lá é assim, né? Você tem, vamos dizer, a moral, você tem a consciência para poder vir descer e fazer, né? Não dar uma ordem para alguém fazer aquilo, né? Então é diferente, é um processo todo O exemplo mais, vem de cima. por exemplo, é um processo mais amoroso, eu sempre digo, né? Processo mais consciencial até. E aí quando a gente entra no projeto Terra, né? Em específico, a gente vai chegar em Jesus, né? No Sananda. Então, quem toca o projeto Terra aqui é Sananda. Logo abaixo dele, Arcanjo Miguel. Então, são os dois que estão dirigindo esse projeto, né? Tanto que eu sempre falo, né, Pedro, assim, quando você quer fazer uma oração, que o pedido vá direto, faça a sua oração ou para Arcanjo Miguel ou para Sananda, que está indo direto nos que estão comandando Na aqui fonte. Viu? E as exato. pessoas ainda têm medo do que vai acontecer com o planeta se temos esses dois governadores aí, né? Então não tem o que se preocupar com o futuro, né? Estamos A muito bem gente, governados. a gente precisa fazer, né, algumas coisas, ajeitar algumas coisas por aqui, mas as linhas de tempo, elas já são totalmente diferentes, né? Não se tem mais esse processo de falência, de autodestruição, né? Até tem uma coisa que eu sempre digo, que Isso é é importante. quando um planeta ele vai fazer parte da confederação, né, dos planetas, ele eu uso esse termo, né, porque foge para mim um pouco como que isso seria, né? Mas é como se ele tivesse assinado lá que agora ele faz parte, né, da Confederação Galáctica. E um requisito é que seja um planeta de regeneração para você fazer parte dos planetas dos mundos livres, né? E então o nosso planeta, vamos dizer assim, ele assinou isso. Então o processo é irreversível, ele vai acontecer de qualquer maneira, né? Ou seja, planeta Terra, Gaia, Urântia, enfim, nome que quiser, ele vai subir uma oitava na escala evolutiva. E aí cabe a nós, né, que estamos aqui, para a gente
escolher aonde nós queremos nos posicionar, aonde nós queremos estar com tudo isso, porque aí entra a evolução individual, né? Que cada um precisa fazer a sua. O planeta sobe, a gente sobe também. Então, nós precisamos nos adequar também a essa quinta dimensão, né? Verdade, que legal. Então, viu só, pessoal, as linhas destrutivas de futuro estão desativadas. Nós estamos rumando ao futuro inexorável da luz e do bem aqui no planeta. E é claro que a gente já fez uma curva na direção da destruição e nesse retorno para o caminho luminoso a gente passa por algumas turbulências, algumas crises, é óbvio, até porque pelo desmanche de tudo o que hoje é estabelecido para estabelecer todos os sistemas em maior alinhamento com a luz. Né? Então a gente vai ver muita coisa, sem dúvida, muita transformação, muita mudança, mas todas rumando, todas são parte do caminho para a Terra regenerada, que como o Henrique nos disse, né, já foi decretado. Se lembra que a gente fez o vídeo, foi decretado a regeneração da Terra? Não tem mais o que fazer. Né? Felizmente não corremos riscos de cair para o outro lado mais uma vez. Aí, Pava, só para completar, isso que você estava falando, né? A gente pega, eu faço uma analogia. O planeta vai ter que fazer umas modificações? Vai. Porque, vamos fazer uma analogia, você compra um terreno, você não sai construindo a casa nesse terreno, você primeiro limpa ele, organiza. Então, é isso que o planeta está fazendo, tá? Uma organização, uma limpeza, para poder, enfim, tirar todo aquilo que não estava condizente para ir para frente, para ir para essa 5D. Então, a gente pode ver um pouquinho de caos, né? Mas nada comparado a essas linhas que tinham, mas é um caos de limpeza. É um caos de organização, né? Perfeito, perfeito. Tu tá falando sobre a nossa malinha, né, para a quinta dimensão. O que a gente leva para o mundo regenerado, enfim, para a nossa evolução cada vez maior do universo, o que a gente leva? E eu tava refletindo aqui sobre um texto que tu postou sobre as desilusões, né? Porque ilusões são coisas que a gente tem que abandonar, né, ao longo do caminho. Então as desilusões, elas, em última instância, são positivas, são coisas boas. E no texto tu colocou, né, um pouco do seu crescimento mais profundo não virá de seus momentos felizes, mas sim de suas desilusões. Passar por elas e avançar mais no que você está para tornar-se faz parte de sua experiência. Né? Acolha e ame cada momento, eles amam você. É uma das mensagens que tu trouxe lá no teu Instagram, que, aliás, eu gosto muito de acompanhar, onde tu traz inúmeras mensagens, as energias do dia, né? Onde tu coloca também dia a dia a escala Schumann, né? De ressonância, da frequência de ressonância Schumann, que eu também peço para que tu explique um pouquinho mais para nós aqui, da forma como tu explica lá, que é bastante interessante, após a gente falar sobre esses assuntos dos comandos. Eu quero que tu traga e aborde mais ainda sobre esse assunto dos nossos comandos. Isso que você estava falando, desilusões, ou seja, a gente pode ir até diferente, né? A gente pode ir nas experiências, nas memórias, nas coisas que a gente fez, né? Tudo que a gente vivenciou vai tornando a gente forte, vai trazendo aquela experiência, independente se isso foi positivo, se isso foi negativo, você tem aquela experiência, né? Então, uma coisa que eu queria compartilhar muito aqui com você, e com o pessoal aqui nessa live, é o seguinte, né? A gente tem aquela mania de olhar na história lá para trás, quando você fala alguns anos para trás, você vai buscar coisas que aconteceram na França, que aconteceram Império Romano, você vai indo mais e vai indo mais, você chega em Atlântida, em Lemúria, tudo mais, e a gente sempre se refere a essas histórias como eles. Ah, lá eles faziam isso, lá eles faziam aquilo. E o que eu queria dizer para o pessoal é que o eles somos nós. Somos nós. Porque a gente tem uma certa massa crítica hoje, né, do que o pessoal chama de despertos, de tudo mais. E o que acontece, né? As pessoas que estão mais despertas, que estão tocando isso, a gente costuma chamar os linhas de frente aqui. E aí a pergunta que fica, né? Quem está tocando isso? Precisa ter experiência para tocar isso? Ou quando você pega e se coloca no lugar de Sananda, e pensa assim, quem que eu vou colocar aonde? Eu vou colocar a galera que tem experiência nisso. Que é a galera que falhou lá atrás.
que quase conseguiu ascensionar, porque hoje eles trazem a experiência, eles têm isso. Então, por isso que, quando a gente fala eles somos nós. Nós. Exatamente. Da mesma forma como também os nossos ancestrais somos nós. E nós herdamos coisas de nós mesmos. Vezes pós vezes, encarnações pós encarnações. Exato. E realmente, todo aquele povo lá da antiguidade somos nós. E hoje temos uma nova oportunidade. E podemos... Você quer ver, Pava, como que fica bem claro isso? Tá? A gente tem governantes, né? Dirigentes espirituais, né? A gente tem Ismael dirigindo o Brasil, tem Eliel cuidando do planeta, né? Observa como que é, vamos dizer, a massa do povo americano hoje. Estados Unidos. São os antigos romanos. Leis rígidas. Entende? Quando a gente chega no Brasil, por que se fala que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do evangelho? Que vai tocar a transição. Onde mais tem médiums, onde você fala disso abertamente, independente de religião, você consegue conversar. A grande massa dos brasileiros hoje são os antigos que estiveram lá com o Cristo, naquela região palestina. Então não existem eles, existem nós. Com experiências. Isso eu queria trazer para que todo mundo reflita. Eu sempre digo, Pedro, assim, não comprem tudo que o Henrique diz, tá? Porque eu sempre falo assim, talvez ninguém tenha toda a verdade absoluta, mas eu gosto de trazer as coisas para reflexão, para que todo mundo pense, jogue para o coração, tente ressoar. Então, isso é um estilo meu que eu tenho, assim, quando vou falar, que é fazer o pessoal refletir, raciocinar, buscar dentro do coração essas coisas também. Mas a gente vai chegar lá, que somos nós mesmos. Então, eu acho que com isso, né, a gente pode concluir mais ou menos esse caminhar, né, do que está acontecendo aqui. Tem uma outra situação, que se você quiser eu abordo um pouco, que também tem a ver com os walk-ins, né, que estão também participando desse processo. Não sei se você já abordou alguma vez sobre esse assunto aqui. Já falamos sobre isso com o andromedano, o Delcy Jardim, que né, um entrante, e ele nos explicou um pouco, mas, por favor, teu ponto de vista é precioso. Então, a gente estava falando um pouco dessas frequências, né? Essas divisões de fragmentos de alma, de fractal. Então, quando você pega até uma outra forma de avaliar isso, é na própria mediunidade aqui no planeta, né? Quando se tem incorporação, se gasta muita energia. Existe toda uma troca de ectoplasma, toda uma coisa ali, que com a evolução de tudo que acontece aqui, hoje em dia é muito mais fácil você ter canalização, você ter outros processos mediúnicos que não precisam estar assumindo um corpo, né, para poder trazer uma mensagem. E quando a gente vai falar de walk-ins, isso se assemelha um pouco, né, aos entrantes. O que acontece? Tem seres que eles são designados para alguma função específica. Então, esses seres, muitas vezes, eles não vão precisar encarnar e viver toda uma vida para executar aquela função. Passar pela infância, pela criança. Isso. Então, muitas vezes, esses contratos, eles são feitos, inclusive, pré-encarnatórios, vamos dizer, da pessoa que encarna, né? Então, os entrantes, eles vão vir e assumir esse papel, esse corpo, né? Em algum momento. Tem alguns casos bem raros que eles assumem mais na parte da infância, mas é bem raro, né? E aí, o que acontece? Tem algumas características que às vezes mudam. Em algumas oportunidades, esse ser, ele vai trocar, ele vai assumir aquele corpo e a outra alma, ela vai voltar para sua família, para sua mônada, né? Lá, muitas vezes, onde está o seu corpo criogênico, né? Enfim, ela volta. Em algumas vezes fica junto. Acho que até está sendo a maioria, onde se faz o trabalho em conjunto, né? Não precisa a outra alma sair, ele faz a atividade, depois ele retorna. Né? Então, hoje, quando a gente vai olhar muitos movimentos mundiais importantes que estão acontecendo,
tá? Não vamos entrar em quais movimentos são, tá? Mas aí cada um pode fazer observações. São já tocados por walk-ins. São eles que já estão executando determinadas tarefas aqui. E para a gente concluir aqui, eu queria falar sobre a ressonância Schumann, que tu todos os dias posta como está atualmente a ressonância Schumann. E como que é, assim, quanto mais alta está a ressonância, né, quanto mais altos hertz, a gente tem sintomas. Porque tu explicou aqui que, por exemplo, até 16 hertz, né, vibra na terceira dimensão. É a vibração clássica aqui da fisicalidade. De 17 a 36 Hz vibra mais nas zonas umbralinas, já vibra a quarta dimensão, né? E acima de 40 Hz, né, é 5D, né, uma consciência muito mais elevada essa vibração, e isso acaba fazendo com que a gente se sinta sintomas, né? Sinta sintomas. Eu brinco, bagunçado, né? A gente fica bagunçado. E isso está relacionado com as pessoas sentirem dor de cabeça, se sentirem cansados, mal-estar, enjoo, passagem do tempo diferenciada? Tudo, né? Tudo. Eu vou explicar porque são duas coisas diferentes, tá? Que se complementam. Uma é ressonância Schumann e outra é flash solar. O que acontece? A gente está recebendo energia o tempo inteiro, né? Então, a gente tem flashes que vêm do nosso Sol central, Alcione. Alguns eles vão entrar, vão vir direcionados diretamente para o planeta, fazendo aquela viagem. Então, às vezes a gente tem até, eu gosto de acompanhar muito o Michael Love, né, do Michael e os Pleiadianos, que eles trazem quando tem esses flashes solares, né? Só que muitas vezes esse flash ele também bate no nosso Sol, e aonde o nosso Sol ele tem as explosões, né, a ejeção de massa coronal, que a gente chama, que também ela sai para tudo que é lado, né? E às vezes isso fica direcionado para o nosso planeta. Então a gente vai ter uma grande ejeção de massa coronal entrando na nossa magnetosfera. São energias que entram, né? Então, nem vou falar do outro planeta, aquele que anda se encostando ali também, mas a gente tem, então, o nosso planeta sofrendo toda uma carga energética na sua volta, e eletromagnética. Então, a ressonância Schumann, ela consegue medir, Pedro, como se fosse a aura do próprio planeta. Então, quando você pega essa escala de Hertz, né, que o laboratório oficial fica lá na Rússia, que mede isso, ele está medindo a frequência que o planeta está emitindo. É a aura dele. E por que ele fica variando, né? Porque o planeta também está se acomodando. Ele não tem uma vibração ainda fixa. Então, você vê que tem dias que ele está em 3D, em 4D, em 5D, ele fica flutuando nessas vibrações. Então, assim, toda essa energia que chega no planeta, seja de flash solar, seja de ejeção de massa coronal e tudo mais, vai afetando todos os seres que são bioelétricos. O planeta é bioelétrico, a gente é também. Então, isso vai se acomodando, o planeta faz, e a gente sente, né? Porque você entende assim, que o planeta ele fica oscilando nessas vibrações, e nós também. Então, como é que a gente consegue fazer mais ou menos um parâmetro? Só para você entender, tá? Imagina que eu tenho uma vibração que ela não é fixa, né? A gente nunca pode pensar nisso estático, sempre dinâmico. Mas você imagina que eu fico flutuando na minha vibração, e quando eu traço uma média, ela seja mais ou menos uns 12 Hz, certo? Então, quando o planeta está vibrando numa vibração da Schumann, né, da ressonância Schumann, similar àquela que eu estou, fica tudo tranquilo para mim. Porque eu estou vibrando muito parecido com o planeta. Aí você tem um pico, né? Vai lá 60, 70 Hz a Schumann. E a minha vibração está lá. Então eu vou ter todos esses sintomas, porque o meu corpo ele precisa trabalhar para se adequar naquela energia. Aí vem enjoo, cansaço, sono é muito comum, né? Tonturas, às vezes você perde a noção do espaço-tempo, uma série de coisas. Então nós estamos... a Federação Galáctica está segurando a frequência Schumann para que ela não suba tanto tão rapidamente, porque as pessoas não iam suportar, né? Essas sensações iam ficar cada vez mais agravadas e ia dificultar o processo da transição. Isso, só que uma coisa que todo mundo tem dúvida é no seguinte, né? Às vezes a ressonância está baixa. E aí o pessoal me enche a caixa lá de perguntas para saber se elas vibram muito baixo, porque elas estão se sentindo mal. E eu digo, não é isso. Todo mundo
Não existe uma coisa assim, alguém está mais adiantado, está indo, todo mundo está fazendo um caminhar, né? Claro que as frequências, elas variam um pouco, mas o que acontece? Quando a ressonância está muito baixa, lá uns 7, 8 Hz, a gente não está tendo incidência externa de luz. Então, eu sempre brinco que ali nós mesmos precisamos ancorar daí. Então, imagina, você já está lá nos 25 Hz, né? E a ressonância está lá 5, 6, fica também diferente. Então, você precisa fazer todo um ancoramento energético para se sustentar, né? Sustentar a sua energia aqui. Então, por isso que a gente sente muitas coisas, né? E aí você vê, estão atualizando nós em hormônios, em DNA, ciclos que mudam, em mulheres, isso, aquilo. Então, uma bagunça, né? Mas que vai se acomodando, né? Eu até falei em outras oportunidades, Pedro, essa coisa de doenças autoimunes, né? Muita gente sente, então, esses efeitos, né? Então, alguma coisa está estranha. Aí vai procurar um médico, vai fazer algum exame, alguma coisa, e aí o médico acaba pedindo exames, né? E quando saem os resultados, muitas vezes não é conclusivo, ou muitas vezes não tem nada externo te atacando, né? Não tem patógenos. Isso o doutor Alonso me explicou. Não tem isso, não tem aquilo. O que acontece? Muitas vezes o seu corpo, vamos dizer, pegando aqui, uma região, ela já está começando a vibrar numa outra energia, algum órgão, né? E o outro ainda não está. Então, muitas vezes vai ter um ataque interno por ter energias que ainda estão se adaptando. Como a nossa ciência aqui ainda não crava um diagnóstico disso, é um ataque autoimune, uma doença autoimune. Porém, o que o Dr. Alonso me explicou é que, em várias oportunidades, isso vai ser passageiro. Basta se equilibrar essas energias. Agora, tem que ficar uma coisa bem clara, né? Não dá para fazer aquela, não, eu fui diagnosticado com isso e o Henrique lá falou que é isso. Não, tem casos e tem casos, né? Tem pessoas que realmente vão ter isso, né? E aí você vê esse crescimento, né, intolerância alimentar, em muitas outras coisas, né? Até ele já me explicou outras situações também. Se você quiser, depois eu te explico. Nossa, com certeza. Porque, pessoal, o Henrique e nós temos muito a conversar, né? Acho que nossos assuntos estão recém começando. Estou muito feliz, fazia muitos meses que era para te estar aqui conosco. Finalmente, agora chegou a hora da nossa gravação. E eu te convido para estar aqui mais vezes conosco, falando de mais assuntos, respondendo as perguntas que vocês deixarem aqui embaixo, trazendo as temáticas que vocês trouxerem para nós aqui embaixo nos comentários do vídeo, tá, pessoal? Por favor, deixem aqui suas perguntas, seus comentários. Henrique, eu quero te agradecer muito e combinar contigo para que a gente continue a nossa conversa num próximo podcast. Com certeza, vamos sim. A gratidão também é minha aqui, Pedro, pela oportunidade, pelo convite, né, de vir poder dividir um pouco aqui das coisas que são passadas para mim, né? Porque eu sempre digo, a gente trabalha como um canal, né? O nosso servir. Então, sou imensamente grato e com certeza vão ter mais oportunidades, deixando também o meu abraço a todo mundo que vai assistir esse vídeo, né? Que possa auxiliar cada um, que seja um pouquinhozinho, a nossa felicidade já é imensa. Então, gratidão, Pedro. Gratidão, Henrique. Muito bom falar contigo mesmo. Estou já esperando nossa próxima conversa. E vocês aí de casa, pessoal, agradeço a companhia nesse final de semana. Fiquem muito bem, com muita paz, com muita luz. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.